Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente. Hoje nós vamos falar sobre o momento certo de decolar na termal, durante o ciclo termal, tá certo? Se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha esse vídeo se você gostar, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos falar sobre o momento ideal para se decolar dentro do ciclo termal, ou enquanto acontece o ciclo termal. Eu vou fazer aqui um desenho para explicar, para a gente visualizar, mas o importante de você saber é você começar a entender o ciclo termal, como é que ele funciona. Você já sabe, o Sol esquenta o solo, que esquenta o ar, que vai soltar as bolhas de térmica, certo? Bolhas ou colunas. A gente tem mania de achar que térmica é sempre coluna, não é. Você já viu a fumaça como ela sobe? Às vezes sobe um ramo por aqui, outro por aqui, ela bifurca, encontra lá em cima, sempre tombando, não é uma coisa assim, uma coluna certinha. Né? Térmica, a mesma coisa, ela não é uma coluna certinha, por isso que é turbulento, muitas vezes nas periferias das termais e até mesmo no núcleo, é forte ali. Então, a térmica, ela sobe de várias maneiras, tá? E às vezes ela tem um diâmetro grande, às vezes não, às vezes é só uma bolinha, às vezes é um salãozão. Varia muito, mas o importante aqui, eu quero dar a dica no seguinte sentido: tem um momento que é o ideal para você decolar, tem vantagens e desvantagens dentro desses momentos, né? Mas o importante é você começar a entender o ciclo termal, entender como é que funciona o aquecimento do solo, o desprendimento da térmica e o entreciclo, o momento que que o solo não está produzindo térmicas, tá? Que não está saindo não é exatamente o solo, o ar ali não está aquecido, né? Então depois que você esvazia um local com ar quente, vai demorar um tempo para aquilo ali, para o sol irradiar de novo, para soltar de novo aquele ar quente. E você entender esse ciclo através de nuvem, através de aves, através de vegetação balançando, através do vento entrando ou do vento cessando, tudo isso vai fazer você decolar no momento melhor, no momento mais indicado. Tá certo? Eu vou trazer os desenhos aí de supercomputação gráfica, já que esse canal aqui tem 10 mil inscritos e alguma coisa. Aí a gente vai trazer a computação gráfica e eu volto. Vai lá. Bom, jovem, ó, como você sabe, o canal dispõe de vários recursos tecnológicos e esse é um deles, né, de computação gráfica. Vamos lá então resolver isso aqui. Quando o coletor termal está aqui, ó, sendo irradiado, o sol irradiando, você começa a coletar, você tem ar quente aqui e o fluxo de ar está correndo nesse sentido, mantendo a biruta naquela posição que você está vendo. Tá vendo? Ó? Esticadinha no vento que está acontecendo aqui. Esse momento, se você decola, o ciclo termal não está maduro. Muito provavelmente você vai decolar, você vai pregar e chegando aqui embaixo, vai tomar pancada muitas vezes, você vai ser o gerador da termal, você vai ser o gatilho termal. Quando você entra nessa faixa que você pode disparar essa termal, ou não também, chegar ali não tá maduro, não ter esse ar quente lá. Então esse seria o entreciclo, ou antes que o ciclo começasse, né? Depois você vai ter o desprendimento, tempos depois, né? Supondo que aquele lugar continua aquecido e tal, você pode ter o desprendimento dessa termal. Então a gente passa para essa situação por algum motivo aqui, um gatilho, uma vegetação, ou própria montanha, ou qualquer coisa, vai desprender essa coluna termal, que muitas vezes não é uma coluna exatamente, a gente desenha como uma coluna, mas ela pode ter vários formatos, tá? E vai esvaziar essa área, né, que pode ser grande, ela pode vir para cá, vai esvaziar essa área, saindo esse ar quente, levando essa umidade do chão para o céu. O que acontece nesse momento lá na biruta? A biruta, nesses momentos, via de regra, ela murcha. E aí você vai perguntar, Ricardo, se eu decolar essa hora, falar, olha, essa hora para decolar vai estar mais difícil. Mas é um bom momento para decolar, desde que você tenha enxergado esse cara aqui. Você vai falar, Ricardo, mas é invisível. É invisível. Mas se tiver, por exemplo, urubu voando, né? Urubu rodando essa termal, é uma dica de que ela está ali, né?
Outra dica é vegetação aqui embaixo mexendo. São várias outras dicas que podem mostrar que está saindo essa termal aqui. Uma nuvem aqui em cima, por exemplo, né? Um fiapinho de nuvem querendo formar. E aí é um bom momento para decolar, porque você vai sair e vai pegar esse ciclo termal aqui na frente. Mas é chato de decolar porque não tem uma pressão constante. A biruta vai estar murchinha e por isso é importante você treinar a decolagem no morrinho, no morrote, sem vento. Porque esse é um bom momento para decolar e talvez seja o melhor. Tá? Então vamos lá. Depois desse momento, o que acontece? Acontece esse momento aqui, que é o momento em que o ciclo termal entra, ele encosta na montanha e deixa a biruta boba. Fica ela para cima meio bobinha. Nesse momento, é bom de decolar? É bom de decolar. Mas nesse momento aqui, se você decola, é aquela decolagem que rola umas abduções. Que a termal pega e te arranca e joga para cima, e vai embora para cima. O sentido do ar vai estar assim, só a boca do parapente estando assim, né? Ele decola meio bobo, sabe? Aquela decolagem meio bobinha, meio... sem ela estar muito rígida a vela. E aí sobe de uma vez. Aquela abdução, você sabe bem do que eu estou falando. A gente acompanha isso há algum tempo aí nos vídeos, nas bocas de rampa e tudo mais. E o perigo de decolar nesse momento aqui é que se você escapa aqui para frente, tem ar descendente aqui. E pode ser um local perigoso para colapso, entende? Vai acontecer? Não, cada lugar é um lugar, cada decolagem é uma. É só para você entender, assim, a gente está fazendo o desenho para a gente entender o melhor momento para decolar, né? Então, esse momento é bom para decolar, mas tem que tomar alguns cuidados. Aqui você tem que, via de regra, trabalhar em 8, né? Na boca da rampa, para ir subindo, ganhando altura. Se a sua rampa permitir, dá para você girar 360 para trás, derivando junto com a termal que está indo aqui, certo? O último momento é o ciclo termal dentro já da rampa, em que as pessoas, via de regra, decolam, que é a hora que realmente a termal já deixou de estar boba a biruta e ela entra forçando o vento. O que caracteriza isso é o rabinho da biruta empinado para cima. Diferente lá do começo, que o rabinho da biruta está reto com o vento atmosférico, o rabinho da biruta está empinado aqui para cima. Isso demonstra que o ciclo térmico está estourado aqui e está fazendo esse sentido, empurrando o vento. Dura um tempo, depende do horário que você está no dia, né? Então, de manhã eles são mais curtos os ciclos, depois eles passam a ser, no meio do dia, mais longos, e depois eles vão reduzindo, né, no final do dia, até o entardecer. No entardecer, no pôr do sol, você pode experimentar de novo ciclos mais fracos, mas nesse sentido, fazendo essa coisa e mantendo um bolsão de ar, muitas vezes até aqui na frente, um bolsão de ar quente, mas isso no final da tarde, tá? Então, se você for analisar as 4 situações que a gente colocou aqui, a melhor decolagem seria nessa situação, olhando a termal lá na frente e saindo. Desvantagem que você vai ser mais difícil inflar, né? Vai precisar de muita corrida para você conseguir decolar com segurança e chegar lá na termal. Aqui é um bom momento? É um bom momento, tá? Só que esteja preparado para abdução, para arrancar você para cima, tá? Aqui, mesma coisa. Decolou aqui dentro do ciclo termal, vai ter abdução, vai puxar você para cima, você vai ter que derivar para trás com ela. A desvantagem de decolar depois que o ciclo termal entrou é que ele pode cessar a qualquer momento. Aqui a gente não está vendo, não sabe o quanto tem ainda, o quanto ele dura. Se você monitorou durante o dia e sabe que ele dura 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, você vai ter esse controle. Se você não controlou isso, né, não monitorou isso, você não sabe se aqui já está esvaziando. Pode ser que você decole, essa termal saia, vá embora e você fique sem nada aqui para poder subir. Entende? Então o mais garantido seria decolar antes. Mas decolar no começo dele é bom. Decolar do meio para o final não é uma grande coisa, porque a termal vai embora, né? E você já sabe que dentro da termal mesmo você está descendo a 1 metro por segundo. Por mais que ela te eleve a 3 metros por segundo, né, significa que a termal era de 4, porque você está perdendo 1 metro por segundo
mesmo dentro da termal. Em algum momento ela vai conseguir te abandonar, entende? Então, basicamente é isso. Eu vou voltar a câmera ali para a gente finalizar, tá bom? Voltando. Tá vendo, ó? Então, você já viu o momento certo aí para decolar? É o momento em que você enxerga a termal lá na frente. Vai falar, Ricardo, mas aí zero vento na rampa, é uma porcaria para decolar. É mais difícil decolar sem vento na rampa. Mas em compensação, garante que você pega o começo do ciclo termal, garante que você decole num ar que não está super turbulento, garante que não vai te abduzir, te arrancar do chão, né? Porém, no começo do ciclo termal também é bom, né? Tem os seus riscos, que é esse risco de colapso, de ar um pouco mais turbulento, vai te jogar para cima, mas sobe e é bom também. Já do meio para o final do ciclo, se você conseguir identificar, o risco é ar mais turbulento, todas aquelas coisas que a gente falou, um pouco menos turbulento do que no começo, porque daí ele forma um fluxo de ar que vai levantar a cauda da biruta, mas você pode estar decolando no fim do ciclo termal sem saber, né? E você vai aproveitar menos, vamos dizer, dessa energia aí. Outra coisa, se a sua rampa dá para fazer o 360 e derivar para trás, muito bem, porque daí você vai acompanhando esse fluxo de ar quente que está saindo. Mas se a sua rampa tem limitações, torres, relevo, que não dá para fazer isso, complica um pouco. Outra coisa que complica, você derivou para trás com a termal, esteja sempre atento para poder voltar sem cair no rotor. Decolei daqui, subi derivando, cuidado para não voltar, né, escapar da termal e ter que voltar no rotor. Então sempre tenha uma segurança no fazer essa deriva, tá bom? Tendo altura, vai numa boa. Agora, estando meio baixo, com risco de escapar da termal, não brinca não. Já volta para frente, tenta achar outro ciclo, outra coisa na frente para não cair no rotor, certo? Mesmo porque em dias de vento mais forte, isso você tem que prestar atenção, a velocidade do vento, a hora que você escapa da termal, coloca de frente, é que você só pede, não tem relevo atrás de você para garantir uma energia de lift. Você vai colocar de frente, você não vai conseguir avançar muito o planeio, vai pro vinagre e você vai só descer, certo? Então cuidado em dias de vento mais forte. Dias que não tem vento, derivou um pouco, o vento fraco, derivou com a termal, você volta para frente com maior facilidade. Mas em dias de vento fica um pouco mais complicado, tá certo? Dito isso, então, espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa. Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele joinha maroto. Me segue no Insta, a página falando de parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma camiseta com estampa de voo livre lá nova, tá bom? Então entra lá sempre para ver, porque eu sempre estou postando estampas novas. Fechou? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então, sabe fazendo o quê? Falando de parapente. Valeu!